Muito bom dia para você. Começando a partir de agora o programa Nossa Hora, todos os sábados. Um prazer estar aqui com você. A gente falando de coisas importantes que acontecem na minha vida, na sua vida, na nossa vida, o dia a dia, as nossas atribuições, o nosso planejamento, as nossas estratégias, tudo aquilo que acontece, seja na parte política, seja na parte de comunicação, seja na parte de psicologia. Nós estamos sem o nosso querido Marcelo Dalla Rua, que é pré-candidato a vereador lá na cidade de Avaí, que antes de ser pré-candidato, ele já está com a gente já faz um bom tempo, fazendo o programa Nossa Hora, antes o programa Toque Me Voe, agora o programa Nossa Hora. Está com várias atribuições, mas já prometeu que em breve vai estar com a gente aqui de novo, tá bom? Para esse bate-papo de hoje, dia 5 de setembro do ano de 2020, eu trago ela, Maristela Couto. Bom dia para você. Bom dia, Reinaldo. Bom dia a todos os ouvintes. Nem é mais ouvintes, agora é mais que ouvintes, né, Reinaldo? A gente começou apenas pelo áudio, agora a gente já está ampliando. Isso é muito bom. Exatamente. Vem novidades por aí, viu? Vem novidades por aí. Com certeza, a gente tem que estar crescendo sempre. Convidando o pessoal hoje para, a partir das 4 da tarde, estar lá com o programa Toque Me Voe, a partir das 4 da tarde. Na quarta-feira tem o Café com Política. É agora um espaço incrível, um estúdio muito legal que o Robson veio... Inclusive, o Robson veio visitar esse estúdio aqui na cidade de Bauru. Ele falou para você ou não? Reinaldo, ele comentou apenas. Acho que ele me deixou curiosa, só isso. Porque então, a gente está muito corrido, né, ultimamente, tanto ele quanto eu. Então, um estúdio sensacional aqui na cidade de Bauru, estúdio Toque Me Voe, um estúdio com uma acústica muito boa, com mesa digital, microfone de ótima qualidade, um espaço, assim, muito importante para quem quer ter uma captação de áudio com qualidade, para quem quer ter uma captação de imagem com qualidade. Vamos supor, você quer fazer uma reunião, você quer fazer uma live, você tem esse estúdio, que é o estúdio do Toque Me Voe, uma novidade agora na cidade de Bauru. E aí, o programa Toque Me Voe, ele acontece todos os sábados, às 16 horas, com o Toninho da Mariflex, o Jeff Santos, o Gessé, uma galera ali pronta, o Henrique Alencar, pronta para estar debatendo vários assuntos sobre esporte, entretenimento, entrevistas. E quarta-feira, nesse estúdio, tem o Café com Política. O que é o Café com Política? É um espaço que foi criado, Maristela, para falar sobre política, para entrevistar os pré-candidatos a prefeito, não só de Bauru, mas da região. Por exemplo, semana que vem vai ter o pré-candidato a prefeito da cidade de Bauru, que é o Dr. Raul, e também o pré-candidato a prefeito da cidade de Piratininga, o Falqueiro, Odail Falqueiro, que vai estar no Café com Política. Eu faço parte do Café com Política. Então, muito legal. É a hora da gente debater, conversar um pouquinho sobre o assunto, porque política é uma coisa importante, né, Maristela? Política não deixa de ser importante na nossa vida, né? Lógico que não. Política é muito importante. Na verdade, a política são ações, né, que as pessoas executam para ajudar o bem comum, né? As pessoas que precisam. Já pensou se não tivesse política, né? Nesse momento, como é que as pessoas estariam? Então, graças à política que há projetos, né? Essa semana eu ouvi, acho que estava até numa rádio, que eu não me lembro qual, que eu estava ouvindo bem de manhã indo para o trabalho. Não sei se você já ouviu falar um projeto de lei, acho que está para ser votado, as mulheres vítimas de violência, elas terem o seu trabalho garantido, né, uma vaga de trabalho garantida. Aí estava gerando uma certa polêmica, porque é um projeto novo, né? Então, tudo que é novidade gera polêmica. Então, eu achei muito interessante essa discussão. Eu falei, nossa, como ninguém tinha pensado nisso antes? Né? Não importa se a sociedade vai aderir ou não, importa é que existem pessoas pensando nas outras, né, Reinaldo? Aquilo que a gente fala muito aqui no programa. Não adianta a gente pensar em empatia. O que adianta querer ajudar as pessoas, mas isso estar só na nossa mente? Né? A gente precisa propor ações. E a política, eu acho que é isso. É você ter uma ideia de ajudar o próximo e propor isso se transformar numa ação. Né? E no engajamento, porque ser político não é para ter vontade
né, Reinaldo? É aquele engajamento depois. Eu preciso fazer aquilo acontecer e tirar os obstáculos da minha frente, né? Então, eu acho que a política ela é bem complexa e, principalmente por ser complexa, precisa haver essas discussões aí que você está propondo. Eu acho fundamental, está de parabéns. Nós brasileiros precisamos discutir mais política, né? Precisamos ter mais a consciência política, que isso é muito bom para a nossa mente. Exatamente. E a gente falando em doação, que a gente sempre fala em doação, a gente sempre fala em empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro e tudo mais. Hoje, a gente vai falar de um tema muito importante, que é o Setembro Amarelo. Setembro Amarelo é o mês de prevenção do suicídio. E para falar do Setembro Amarelo, hoje a gente vai ter um convidado muito importante aqui no programa Nossa Hora. A gente vai trazer o Luiz que é responsável pelo CVV aqui na cidade de Bauru. Eu gostaria de falar bom dia para você, Luiz, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia. Ô, Luiz, eu gostaria de apresentar a Maristela Couto, que é a nossa psicóloga, ela sempre participa do programa com a gente, ela faz parte da nossa equipe, e aqui nós falamos muito dessa parte de empatia, nós falamos do processo da pandemia, tudo que provocou na cabeça das pessoas e tudo mais, e aí hoje a gente está aqui e a gente agradece a sua participação, Luiz, representando o CVV, nessa parte tão importante que é essa abertura dessa programação de 2020 do Setembro Amarelo, mês de prevenção do suicídio, e para isso também eu vou pedir aqui a participação da Maristela e já falar um bom dia para você e desenvolver a primeira pergunta aí, minha querida Maristela Couto. Bom dia. Bom dia. Desculpa, eu tô querendo compartilhar no Facebook aqui, Renato, porque eu tô achando muito importante o tema, mas você sabe que eu me enrolo nessas coisas. Daqui a pouco eu compartilho, tá? Bom, prazer estar aqui com você, Luiz. Acho que eu até estava comentando com o Reinaldo antes que realmente eu tenho muita curiosidade para conhecer o trabalho de vocês. Vocês não sabem como a gente imagina que é, eu imagino, né? Agora eu vou conhecer um pouco mais. Essa ajuda que vocês fazem às pessoas, né? Porque nós, psicólogos, na verdade, é um desafio muito grande na nossa profissão, né? Essa questão do suicídio. É um desafio mesmo. Eu já trabalho com a psicologia clínica há vários anos e, olha, sinceramente, é um dos maiores desafios da nossa profissão, né? E vocês lidam diretamente com isso. Então, eu gostaria, né, de me apresentar também, né? E também de agradecer a sua participação, tá, Luiz? E gostaria de começar com uma primeira pergunta, assim, né? Que eu acho que está, né, nesse momento de pandemia, aumentou o número de procura ao seu projeto, ao CVV? Bom dia, Maristela, Reinaldo. Bom dia a todos que estão nos vendo, nos ouvindo, né? Na verdade, assim, a procura, ela se manteve mais ou menos estável, tá? O que acontece é que muitos voluntários também, como qualquer pessoa comum, muitos voluntários estão no grupo de risco. Teve que se afastar do trabalho, muitas pessoas tiveram que fazer os plantões remotamente, às vezes não se sentia vontade de sair de casa, ir até o posto, fazer o atendimento, né? Então, esses atendimentos, esses afastamentos, vamos dizer assim, acabaram atrapalhando um pouco os atendimentos, aumentou um pouquinho mais a fila de espera. Mas o que a gente viu é que o tema, né, sempre a solidão, a depressão, problemas sociais, pessoais de cada um é tema recorrente nos atendimentos. O que a gente viu é que o tema isolamento e pandemia se tornou muito mais presente, né? Então, as pessoas têm procurado, em média, mais ou menos o mesmo número, mas o assunto pandemia e isolamento é muito comum, né, nos atendimentos.
Muito importante a sua colocação. A gente vem acompanhando alguns dados, principalmente quando a mídia ela coloca que várias pessoas aumentaram muito o número de pessoas tentando suicídio, né? Nós tivemos aqui um final de semana, Luiz, em que trouxeram algum dado para a gente que em torno de 6 pessoas tinham tentado suicídio em apenas um final de semana aqui na cidade de Bauru. E é um dado meio que impressionante, já que, segundo as autoridades, às vezes, ao final de semana, se tinha um caso, ou às vezes não tinha nenhum caso, e 6 casos em apenas um final de semana. E eu estava conversando agora há pouco com um advogado, que é o Renato, e a gente estava conversando sobre o quão é importante a gente ter um equilíbrio emocional nessa época de pandemia, porque ela mexe como um todo, não só com o pai, com a mãe, com a criança. Eu vejo aqui, por exemplo, aqui em casa, esse processo de isolamento, nós tivemos que tirar a nossa filha da escola, então hoje a nossa filha de 3 anos, ela fica aqui. Nós temos que, eu trabalhar meio período, a minha esposa trabalhar meio período, só meio período, para a gente poder, cada um cuida meio período da Júlia. E a Júlia, o que ela quer, minha filha? Ela quer brincar. Só que ela não pode brincar, porque você não pode levar ela para brincar no shopping, você não pode levar para brincar num parquinho. Então, assim, é uma pressão muito forte. Agora, eu acredito que você, ainda dentro da minha situação, eu consigo olhar para as outras pessoas. Porque o que acontece? Tudo bem, então eu tenho a minha família, eu tenho ali a brincadeira da minha filha, eu tenho a minha esposa para conversar. Eu acho que para quem mora sozinho, principalmente as pessoas que levavam uma vida sem muitos amigos e às vezes tem alguns problemas psicológicos, isso a gente pode trazer, inclusive, dessas colocações, perguntar para a Maristela, né, Maristela? Porque a Maristela, ela é psicóloga e ela tem trazido para a gente alguns cases que acontecem dentro do próprio consultório, né, Maristela? Sim, tem vários exemplos, né? Lógico, preservando o sigilo, mas eu acho muito importante nós compartilharmos, porque são coisas que acontecem com todos nós, né, Luiz? Pode acontecer com todos nós, né? Então, são questões que nos ajudam a ter um direcionamento, porque nesse momento de pandemia, é um momento que os conflitos familiares têm aumentado, né? Eu acompanho minhas pacientes, porque as pessoas estão, por exemplo, aquele happy hour, aquele momento que às vezes o marido, né, passava fora de casa, chegava já, né, esse momento não está acontecendo. Então, às vezes o estresse, né, porque uma das formas que às vezes os homens tinham de descansar é para conversar com os amigos, por exemplo, e as mulheres também, de uma forma geral, a família relaxava com os amigos, né? Hoje, isso está sendo evitado ao máximo. Então, as pessoas estão com dificuldade de relaxar. Então, está cansando, acho que essa monotonia, né? E aí, os conflitos, qualquer coisa, parece que as pessoas estão mais irritadas, né? Você acha que isso, Luiz, tem acontecido nas queixas das pessoas? Você acha que o problema familiar, né, por essa falta de preparação, a gente pensa em família, a gente fala assim, nossa, família é uma coisa unida. Só que antes não era assim, né? De repente a família ficou ali isolada, todo mundo tendo que resolver as suas questões que de repente estavam, né, sem resolver, e alguns estão se saindo bem, mas tem muitos que não estão se saindo bem. Você acha que as queixas com relação aos problemas familiares aumentaram também nesse período? Olha, ontem eu estava conversando com o Dr. Bertolotti, ele é o médico psiquiatra de Botucatu, da Unesp, ele é muito atuante na área de prevenção do suicídio, e ele falou uma coisa muito interessante, né? Que o isolamento, a solidão, que já eram assuntos que a gente abordava nos atendimentos, né? Eles continuam. Tá? A diferença é que antes o isolamento era uma opção da pessoa e hoje é uma imposição. Então parece que por ser imposto piora, né?
Porque a gente sempre ouviu muita gente falar, olha, eu estou muito sozinho, eu me sinto sozinho, mesmo que ele morasse numa casa com mais pessoas, porque é aquela solidão na multidão, vamos dizer assim. Então a pessoa não é um estado físico, mas sim um estado emocional. A pessoa se sente só, independente se tem mais gente ou não. Mas com a questão da imposição por conta da pandemia, isso agravou. Né? Então a gente ouve muito problema familiar, problema. A gente já ouvia antes. Né? Uhum. Mas como você falou, tudo isso acaba intensificando. Né? E a gente, uma outra coisa que ajuda a piorar isso é a incerteza do que vai acontecer, quanto tempo isso vai demorar. Né? A gente sabe que isso é um estado temporário, é uma situação que uma hora vai, de uma forma ou de outra, se normalizar. Mas essa incerteza, isso também ajuda a piorar e os atendimentos serem, às vezes, um pouco mais densos, né? Ele estava falando, o Reinaldo estava falando dos casos de suicídios, né? 6, na verdade, isso a gente encontra muito, a gente faz muita palestra fora de Bauru, e é triste. A gente chega numa cidade, a pessoa fala: olha, aqui a minha cidade é a campeã de suicídios da região. Isso é muito comum, porque atinge diretamente a cada um de nós. Né? Quando a gente fala de números, estatísticas, são coisas, às vezes, muitas vezes, distantes da gente. Mas quando isso acontece muito próximo, na nossa família, no nosso ambiente social, no nosso ambiente de trabalho, isso passa a não ser mais um número, e sim uma tragédia. E aí, muitas vezes, a gente vai procurar informação e saber como ajudar a prevenção, o que fazer na pós-venção, como lidar com esse assunto. Então, o Setembro Amarelo é muito isso, é o trazer informação para as pessoas comuns, porque a prevenção do suicídio ela é feita o ano inteiro, não só no mês de setembro. Lógico que os profissionais, os psicólogos, os psiquiatras, os agentes de saúde, aquelas pessoas que estão ali na linha de frente, lidando com isso, têm essa importância e têm que fazer esse trabalho, mas as pessoas comuns podem estar juntos, podem acompanhar essas pessoas, podem, como nós, pelo menos escutar as pessoas. Né? Então, o Setembro Amarelo ajuda isso. A gente conversa, a gente discute, a gente debate, a gente tira debaixo do tapete esse assunto que por muito tempo, às vezes numa entrevista em televisão, você não podia falar a palavra suicídio. Né? Você não podia falar. Ainda a gente está, todos nós, quebrando aos poucos esse tabu. Quebrando, tirando, trazendo esse assunto à tona para que seja discutido, conhecido. E o Setembro Amarelo é muito interessante porque a gente promove essas informações a todas as pessoas que estão interessadas e queiram ajudar de alguma forma. Ô, Luiz, exatamente. Eu acho que essa fala sua é muito importante, porque muitas pessoas, né, até no nosso consultório, chegam e parece que quando falam em suicídio, você vê a face da pessoa muda, fica tenso, né? Eu já tive, faço atendimento com adolescentes que a mãe falou: nossa, eu vi minha filha procurando na internet alguma coisa de suicídio, ela vai se matar. Então, já vou mandar, algumas mães mais atentas, né? Já vou mandar a minha filha para atendimento com medo, né? Então, eles vêm extremamente com medo, com uma dificuldade muito grande de falar sobre esse assunto, né? É um tabu ainda hoje, né? É um tabu, e isso se torna até mais difícil, realmente, a gente trabalhar com isso, né? Mas eu acho a sua fala muito importante, porque esse momento é o momento da gente realmente transformar isso, deixar de ser tabu, né? Até eu gostaria de falar uma passagem bem rapidinho de uma situação que aconteceu essa semana. Um paciente meu tem uma filhinha, e a filhinha falou para ele essa semana o seguinte: pai, esse mês é o mês do suicídio. O pai já levantou, mandou mensagem para mim na hora: Maristela, minha filha está pensando em suicídio. Maristela, o que eu faço? Já achou que a filha estava pensando em suicídio. A palavra suicídio. Olha só o impacto que trouxe para essa pessoa.
Porque a filha só falou, pai, esse é o mês do suicídio, entendeu? A criança entendeu, né, de uma forma, né, que as crianças, elas são super ligadas, né, em tudo que acontece, e ela foi falar pro pai que o pai já tá achando que a menina tá pensando em suicídio. Olha só como que é a questão. Lógico, eu expliquei para ele que não é, né, que precisa ser melhor entendida essa questão, mas que esse é um mês, sim, de discussão sobre isso, sobre a depressão, né, sobre vários aspectos que têm a ver com o suicídio. Então, eu acho que esse momento, essa questão de esclarecer, de falar sobre, já ajuda as pessoas a não ficarem, acho que diminui o medo, né, Luiz, de pelo menos a gente lidar com o assunto. E é isso que você falou, o acolhimento é uma coisa assim, que não é o fim do mundo, não precisa muitas vezes ter um profissional de psicologia, né, para fazer o acolhimento. Isso eu sempre falei no meu trabalho como psicóloga da saúde, em unidade de saúde, eu falava para todos os profissionais ali, olha, gente, se uma pessoa está triste, está chorando, não precisa chamar o psicólogo. Quem está perto, qualquer profissional pode acolher, receber aquela emoção da pessoa, né? E depois perguntar, você precisa de uma ajuda, você quer que eu falo como psicólogo? Mas as pessoas têm medo de receber a emoção do outro. Não é, Luiz? Você percebe isso no seu dia a dia também? A gente, a questão, eu acho, assim, que ajuda a atrapalhar um pouco a prevenção do suicídio, porque a gente, às vezes você chega num local para falar e a pessoa fala, vocês que são especialistas em suicídio, a gente não é especialista em suicídio. A gente conhece um pouco sobre prevenção de suicídio, né? Então, esse ouvir, esse escutar, né, isso daí qualquer pessoa pode fazer. Agora, muitas vezes a pessoa não sabe como fazer, porque a pessoa não conhece o assunto. Então, aquele assunto que você não conhece, que você não domina, você não conversa, né? Eu não vou falar sobre foguete da NASA porque eu não entendo nada. Então, as pessoas não dominam o assunto, ou não têm o mínimo conhecimento, e também muitas vezes porque foi imposta essa condição de não se falar, né? Então ninguém tem esse conhecimento. Então as pessoas não falam sobre isso, não comentam, né? Eu acho que o importante, você falou do pai que fica preocupado, por um outro lado, você pode até achar bom, porque você pelo menos está tendo um pai atento dentro de casa, né? Porque às vezes é comum também nos atendimentos, a gente atende muito adolescente, que é aquela história, né? A pessoa está se colocando sexualmente ou começando a se colocar na sociedade, aparecer, às vezes profissionalmente, e ela não se sente à vontade, tem problemas e não encontra, muitas vezes, dentro da família, um local seguro onde ela possa falar, onde ela possa se expor, porque as pessoas estão muito acostumadas a dar palpites, a dar conselhos, e toda vez que a gente aconselha, toda vez que a gente dá um palpite, é sempre baseado na nossa vivência. O que deu certo para mim e que não necessariamente vai dar certo para você. Então, esse ouvir empático, esse estar com a pessoa, qualquer um de nós pode fazer. Se a gente tiver informação, melhor ainda, né? Então, a gente procura disseminar essas informações, os tabus, os mitos sobre o suicídio atrapalham demais, né? Aquelas velhas frases prontas, ele só quer aparecer, quem faz não fica falando, uma série de coisas que você ouve e que não ajudam em nada, pelo contrário, atrapalham muito. E muitas vezes a pessoa que está numa situação que precisa falar, ela sabe, às vezes, o que o outro vai falar para ela, e aí ela desiste e não conversa. E muitas vezes, ainda bem, procura o CVV, e às vezes o CVV é aquele primeiro passo, aquela primeira porta que ela está abrindo para ela entender que ela precisa de uma ajuda médica, que ela precisa de uma ajuda psicológica, né? E eu sempre falo nas palestras, se você está nessa situação, peça ajuda. E se você tem alguém do seu lado que está nessa situação, ofereça ajuda. E o mais importante de oferecer ajuda, isso é muito importante também, porque as pessoas às vezes pedem ajuda para você. Me ajuda. E a gente está ajudando pensando no que a gente gostaria.
E a gente não dá oportunidade, às vezes, para a pessoa falar o que ela gostaria, né? Então, quando a pessoa pergunta, me ajuda, eu acho que o interessante é falar assim, o que você precisa? Que tipo de ajuda você quer? Isso daí assim, Luiz, é muito importante, né? Diga. então, eu até gostaria de frisar isso que você falou, porque uma das coisas mais que as pessoas confundem um pouco isso mesmo, porque ela simplesmente poderia ouvir. Porque a pessoa que está com essa angústia, a gente vê muito na clínica, né, que leva muitas pessoas realmente ao suicídio, é aquela angústia, aquela vontade de tirar a vida, mas ela não quer tirar, muitas vezes ela não quer tirar a vida. Ela quer simplesmente aliviar a angústia que ela sente. E essa angústia, ela pode ser aliviada simplesmente com um ouvido, né? Alguém ouvir o que está angustiando ela. Então, muitas pessoas confundem o fato de ouvir um problema que está acontecendo com a pessoa como encontrar uma solução para a pessoa, né? E não é assim. Porque se você treina e se você sabe ouvir, que é o que nós, você, eu, a gente treina para isso, né? Parece que ouvir não é uma coisa muito simples, porque a gente precisa ser treinado para ouvir. Então, eu acho que nesse momento a gente poderia realmente tentar desmistificar esse tabu aqui, né? Que ouvir, né, não significa resolver o problema da pessoa, mesmo porque isso é uma das queixas mais frequentes na clínica. E aí eu recomendo, uma paciente minha falou, meu amigo tá falando um problema para mim e eu não sei o que eu faço, eu tô angustiada. Eu falei, mas como assim? Você tem que saber o que você faz. Você não tem que resolver o problema com a pessoa. Só de você ouvir a pessoa, você já está ajudando. Agora, se ele não sabe resolver, ele tem que procurar uma pessoa que ajude a resolver, né? Você não tem esse compromisso. E muitas pessoas se comprometem, ficam angustiadas também. Eu falo sempre que às vezes é o amigo do amigo entra em depressão. Por quê? Porque ele quer resolver o problema que nem é dele, né? Então, eu acho que esse ouvir, Luiz, ele é muito importante, né? Acho que as pessoas precisam saber que o simples ouvir já é uma ajuda, né? Eu acho que não precisa muita elaboração. Se a pessoa vê que ela tem um problema, olha, tem um colega meu que é psicólogo, ou tem o CVV, passa o telefone do CVV, né? Porque aí vocês vão conseguir orientar. Agora, tem que ter esse primeiro passo, né, Luiz? Sem esse primeiro passo de ouvir, a pessoa não consegue liberar a angústia, né? E ela não consegue nem pensar em buscar ajuda. Então, eu vejo que esse é um primeiro passo que qualquer um pode fazer, e aí as estatísticas realmente podem cair bastante, né? E aí não precisaria ter esse tabu. Qualquer um, né, tem às vezes a vontade de sumir da sua vida. Então a gente brinca. Eu queria ver onde que eu desço desse planeta, tem hora, né? Porque você não aguenta, você quer. É muita coisa, né? E a gente faz essas brincadeiras. Porém, esse momento é importante para a gente discutir, desmistificar e as pessoas engajarem mais nessa questão de ouvir melhor, né? E parar de ficar dando conselhos. O que você acha? Você sabe que eu também sou um dos monitores aqui do curso de seleção de voluntários aqui em Bauru. E sempre no primeiro dia do primeiro encontro, porque esse curso demora. Eu não gosto de falar que é curso, eu prefiro falar que é um programa de seleção, porque é a pessoa que também tem que se identificar com o trabalho, né? Então, nesse primeiro encontro, a gente tem aí uma média de 100 pessoas interessadas em fazer ser voluntário do CVV, né? Só que depois desse primeiro encontro, esse número cai bastante, né? Por quê? Porque a gente fala o seguinte, olha, nós não somos resolvedores de problema. Nós não resolvemos os problemas dos outros. Às vezes choca isso, né? Mas a gente seria muito soberbo se a gente falasse que a gente resolve o problema de alguém. A gente, às vezes, não resolve o nosso, né? Como é que nós vamos resolver o dos outros? Outra coisa que a gente fala é que esse escutar, esse ouvir empático, sem palpitar, sem dar conselho, sem direcionar, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu sou tão bom de dar conselho, as pessoas me procuram para isso, aqui no CVV eu não vou dar conselho? Não, você não vai dar conselho. Mas eu não vou falar para a pessoa o que é melhor para ela? Não. Mas eu não posso nem dar um palpitezinho pequeno? Não, você não pode. Entendeu? Então, isso às vezes a pessoa se decepciona porque ela acha que
O resolver problema é ir lá. Você imagina, eu sempre brinco com as pessoas e falo, você imagina se a gente tivesse uma meta, temos que resolver 10 problemas por mês, né? Aí chegava lá pro dia 20, você só tinha resolvido 2. E aí você fala, meu Deus, como é que eu vou bater a meta esse mês, né? Você não ficaria no CVV 3, 4 meses. Você ia se decepcionar porque você não vai resolver problema. E você vai falar assim, olha, eu não estou conseguindo ajudar. Só que esse ajudar é muito mais simples do que isso. Esse ajudar, lógico que a gente tem um treinamento, porque a gente está lidando com pessoas, com vidas. A gente não pode falar qualquer coisa, a gente tem que saber como falar. Criar um ambiente favorável para que essa pessoa fale, né? Deixá-la à vontade, no seu tempo, falar sobre qualquer assunto, sem julgamentos, porque às vezes o instrumento seu de trabalho no CVV é sua voz. Dependendo da sua entonação, a pessoa já se sente constrangida ou barrada a falar. Então, existe um treinamento para isso. E a gente precisa estar sempre se aperfeiçoando, porque o ser humano é muito dinâmico. Se você olhar para trás, em 2017, quando a gente teve os 13 Porquês, aquela série, a gente começou a ter uma demanda muito grande de pessoas, adolescentes, apesar que a gente não pergunta nome, idade, profissão, da onde está falando, nada disso, porque o nosso foco não é o indivíduo, o nosso foco é a pessoa, aquele ser humano que está sofrendo com alguma coisa. A gente tinha muito pouca ligação de adolescentes, porque, mas como é que você sabe que é mais velho ou mais novo? Pelo assunto, né? Então, muitos jovens vendo aquela série se identificou com os problemas, com as situações que a série apresentava, e ele começou a procurar o CVV, e a gente teve que aprender a andar a cavalo montado nele, né? A gente teve que lidar com essa situação relativamente nova de tantos adolescentes procurando. Aí você passa por isso, você começa a ficar mais ou menos, aí chega 2020, vem a pandemia, vem o isolamento, e você tendo que aprender a lidar com tudo isso. Então, o CVV é tão especial que ele promove, ele oferece para os voluntários sempre esses cursos de treinamento para que a gente possa estar muito próximo de uma atualização, vamos dizer assim, para poder lidar com isso. Porque o ser humano, ele está em evolução. A gente estava falando de isolamento, né? Se você falasse há 20 anos atrás, vamos dizer, que a gente ia ter toda essa tecnologia, que a gente ia poder estar falando aqui hoje, eu da minha casa, você da sua, alguém de um estúdio, a gente ia falar, será que a gente vai conseguir? Né? Então, hoje você tem um smartphone na mão que você fala com o mundo inteiro, na hora, e as pessoas continuam se sentindo sozinhas. Você tem a oportunidade de... Eu tenho um amigo que ele pilota barcos, vamos dizer assim, e ele está lá no Caribe, eu falo com ele todos os dias. E as pessoas continuam se sentindo sozinhas, continuam solitárias, né? Continuam com muitos problemas que tinham há muitos anos atrás. Né? Ainda bem que a gente hoje está desmistificando isso e as pessoas sabendo que podem procurar os profissionais, os psiquiatras, os psicólogos, e não vão ser taxadas de loucos. Porque a gente ainda ouve muito isso. Né? A família tem vergonha de falar. Você imagina a família falar que teve um ente querido que se suicidou, que morreu por suicídio. Essa vergonha, às vezes as questões religiosas, as questões culturais. Tem religiões que a pessoa que morreu por suicídio não pode ser enterrada junto com os outros. Não pode ter um velório. Né? Tudo isso são tabus que a gente precisa quebrar. A gente tem que parar de falar que é homem ou que é mulher, quem se mata mais, qual a idade que se mata mais. A gente tem que perceber que é uma vida. Independente se é homem, se é mais velho, se é mais novo. A gente tem que tratar isso. A gente tem que começar a saber lidar melhor e com as perdas. Né? A família tem um cachorrinho, esse cachorrinho morre. Às vezes o pai vai lá e compra um outro. Só que quando morre o avô, quando morre a avó, não dá para comprar outro. Então, a gente não sabe lidar com isso. Nós, mais velhos, não sabemos. E não sabemos passar isso
muitas vezes para as crianças. Então, a criança desde pequena, ela não tem esse costume de conviver com as perdas que vão ser inevitáveis para o resto da vida, né? Então, a gente muitas vezes não tem essa preparação, e isso dificulta demais qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de situação. Desculpe, eu me estendi um pouco. Luiz, Oi, Luiz, bom, eu vou fazer só um posicionamento, eu acho que é muito importante falar de algumas experiências, e dizer o seguinte, eu vou também, no programa de hoje, nós temos aqui o Reinaldo, que é um profissional da comunicação, nós temos a Maristela Couto, que é uma psicóloga, nós temos o Luiz representando o CVV, correto? Sim. Eu vou trazer para dentro da sala um representante da comunidade, tá? O nome dele é Johnny de Bauru, e daqui a pouco eu vou abrir a palavra aí para o Johnny, que é um representante da comunidade. Ele é dono de uma oficina mecânica aqui na cidade de Bauru, da Thor Mecânica, e eu gostaria de falar bom dia para você, Johnny, tudo bem? Bom dia, Reinaldo, bom dia, pessoal, Luísa, Maristela, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia. Daqui a pouco eu vou abrir para o Johnny fazer alguma pergunta, viu, Johnny? Hoje a gente está recebendo o prazer de receber o Luiz. A gente sempre conversa muito aqui sobre empatia, sobre controle emocional, inteligência emocional, comunicação, e a gente está tendo um esclarecimento muito bondoso da parte do Luiz, do CVV, que hoje se mostra bem próximo da gente, e é isso que a gente quer. Ô Luiz, eu só quero você estava falando ali, estava passando um filme aqui na minha cabeça. Eu tenho mais ou menos 20 anos na comunicação. Você imagine, eu já trabalhei na Rádio 96, trabalhei na Rádio Metropolitana, trabalhei na Rádio Comunitária 87 FM. Agora, você deve ser um detentor aí de vários depoimentos sobre locutores de rádio, né? Porque, assim, durante toda a minha vida, o que eu já ouvi de pessoas, o que eu me doei para essas pessoas, eu vou dizer o seguinte, isso é algo que eu vou levar para o resto da minha vida, algo que eu fiz de coração, o quanto eu me doei, quantas pessoas me ligaram, dizendo que estava sozinha, querendo apenas conversar, muita gente, às vezes, apenas conversar, você tocava, oi, Reinaldo, tudo bem? Pô, queria falar para... E a pessoa parece que é teu irmão, e muitas vezes a pessoa achava que... Uma vez eu tive um case, eu trabalhava na Rádio Metropolitana, chegou uma senhora, 9 horas da noite, e veio me trazer um lanche. Aí eu peguei, eu falei assim, olha, eu agradeço, muito obrigado, mas quem é a senhora? Ela falou assim, eu sou a Maria Miúza. Eu falei, oi, dona Maria, a senhora sempre liga para mim, muito obrigado, viu? A senhora sempre acompanha o programa aqui da gente. Ela falou, você não sabe na minha vida. Ela disse, eu perdi de músicas românticas e falava um pouquinho da vida. Então, você falando aqui da capacidade de ouvir, o quanto é importante a gente se doar um pouquinho, esse foi vários cases na minha vida de muito sucesso, viu, Luiz? Mas, como o tempo está voando hoje, são 9 horas e 39, falta 20 minutos, a Maristela, eu sei que tem um monte de pergunta ali, eu queria pedir a participação do Johnny. Ô, Johnny, você que representa a comunidade, assim como nós todos, eu represento a comunicação, Maristela, a parte de psicologia, o Luiz do CVV, gostaria que você participasse nesse momento de hoje para fazer as suas perguntas, a sua indagação, a sua curiosidade em relação ao trabalho do CVV, ao Setembro Amarelo e tudo mais, Johnny. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos lá. Eu estava ouvindo vocês aí conversando, Maristela, o Luiz comentando a respeito de perdas pessoais, familiares. No meu dia a dia, dentro do serviço que eu executo na minha oficina, eu também, às vezes, trabalho assim, às vezes como, entre aspas, como psicólogo. São pessoas que, às vezes, vão lá e que desabafam e que conversam, principalmente pessoas mais idosas. Nesse tempo de pandemia aqui, a gente tem sentido uma certa
fragilidade, principalmente daqueles mais carentes, os idosos que estão em casa, tal. E observando o Luiz falando a respeito dessas perdas, me passou todo um filme na minha cabeça. Fazem 30 anos que eu perdi o meu avô. Essas coisas, elas são assim umas perdas irreparáveis, né? A gente se acostuma com o tempo, a gente consegue mesclar isso, passar por cima, mas a perda em si é irreparável, não é mesmo? E aí a pergunta aí para todos nós, principalmente para o Luiz, nesses tempos de pandemia, que a gente, no mercado em si, a gente é acostumado a só ganhar, é preparado para só ganhar, só ter lucro, e nunca é preparado para a perda. Como trabalhar isso, Luiz, Maristela? Como conseguir passar por isso, transmitir segurança para as pessoas e uma certeza que nós vamos conseguir passar por isso e sair todos bens. Bom dia para todos. Olha, às vezes quando a gente fala em perda, a gente imagina a morte de alguém próximo, né? E você citou os idosos, né? Os idosos é uma outra faixa etária que tem uma média superior à média normal, a média brasileira de mortes por suicídio a cada 100 mil habitantes, né? Mas quando a gente, como eu estava falando, a gente sempre pensa em coisas muito grandes, né? Mas as perdas, por exemplo, no caso dos idosos, que são perdas muito importantes também, mas o idoso, ele para de trabalhar, ele se aposenta. Aquela rotina que a gente reclama, de acordar cedo, de trabalhar, de estar, às vezes, com pessoas não tão agradáveis no nosso dia a dia, essa rotina faz falta para o aposentado, para o idoso, né? O idoso aposenta, ele perde muito o poder financeiro, a aposentadoria dele geralmente não é o mesmo, ele perde mobilidade, ele perde saúde, ele perde, às vezes, a sua companheira. Então, a gente, quando fala em perda, a gente, às vezes, foca muito na morte de alguém, mas ela pode ser muita coisa, né? E a gente não está preparado para isso, né? Porque a gente está preparado para sempre vencer. A gente está preparado, não é que a gente é preparado, a gente é induzido a isso, né? A sempre vencer, a sempre dar certo, a ser o melhor pai, o melhor marido ou esposa, o melhor mãe, o melhor educador, o melhor profissional. E quando a gente não tem isso, a gente não sabe muitas vezes lidar, né? Nessa época de pandemia, quando você falou que, e o Reinaldo também falou de gente que liga e tal, tem muita gente que liga para nós para bater um papo, para conversar, né? Lógico que atrás disso tem alguma situação que está incomodando, mas ele liga, muita gente fala, olha, meu companheiro, minha companheira vai chegar daqui a meia hora, fica comigo meia hora, conversa comigo, e a gente fica com ele, né? Nós falamos que nós somos muitas vezes aquele amigo provisório, aquele amigo que está ali, porque se você tem um problema para contar e é 3 horas da manhã, você não vai ligar para o seu amigo, por mais que ele seja o melhor amigo seu, você não vai ligar para ele às 3, 4 horas da manhã, né? Ele vai ligar para o CVV. Quem é que, eu sempre pergunto isso, quem é que está acostumado a ouvir? Aí você faz uma palestra para 100, 200 pessoas, uns 10 levantam a mão. Aí eu pergunto, falo assim, quem é que escuta a qualquer hora do dia? Dessas 10, metade abaixa a mão. Aí você fala assim, e agora? Qualquer hora do dia, qualquer assunto, e quantas vezes ele quiser falar sobre aquele assunto? Aí o restante abaixa a mão, né? Porque quando ele liga para o CVV, ele conta a história dele para um voluntário, amanhã ele liga, ele conta para outro, depois da manhã ele liga, conta para outro, e ele conta. Tem gente que liga para o CVV há 20 anos. A pessoa fala, eu ligo, vocês são meus companheiros há 20 anos, eu sempre ligo para vocês, eu ligo todos os dias para vocês. Né? Então, é uma oportunidade que a gente dá para aquelas pessoas que precisam falar um pouquinho e serem ouvidas, principalmente, que a gente tem uma dificuldade enorme de falar. A gente faz muito curso de oratória, né? Mas o curso de escutatória ninguém faz. Né, Reinaldo? O curso de escutatória é difícil.
Esse daí não está disponível. Acho que quem inventar isso daí vai ganhar muito dinheiro com isso, viu? Porque é muito difícil ouvir. Ouvir sem ficar palpitando, né? Sem dar palpite. Exatamente. E eu falo muito, quando você falou curso de oratória ou curso de escutatória. Escutatório, é o termo inventado. Esse aí eu não conhecia. Agora, eu sempre falo da diferença entre o introvertido e o extrovertido. Tem pessoa que chega na mesa ou chega em qualquer lugar, ela toma conta da situação. E tem pessoa que só fica ouvindo. Eu falo assim, gente, a gente tem que encontrar um equilíbrio. Porque aquele que só fala, ele perde também. Porque ele não absorve o conhecimento das outras pessoas. E aquele que só ouve, ele também... Ele só ganha, mas ele também tem que doar o seu conhecimento para que ele possa buscar mais conhecimento. É como Reinaldo, sua conexão água... caiu. Eu estou aqui, estou ouvindo. Vocês Sua estão conexão me ouvindo? agora voltou. Agora voltou. Então, é como se fosse um lago, né? Tipo, a água que entra, a água que sai. Maristela, pode falar que eu sei que você está louca para falar, Maristela. Ô, Reinaldo, você precisa fazer um curso de, além de oratória, que eu sei que você já dá, de escutatória. Eu acho que achei a ideia do Luiz muito importante, de escutatória, e fazer um curso também para lidar, né? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Né? Sobre empatia também. Tem que fazer um curso sobre empatia. Por quê? Porque uma das coisas mais importantes que eu vejo, né, e no trabalho do Luiz, acho que quem trabalha no CVV, eu acho que tem que ter uma empatia muito grande. Eu imagino o tipo de seleção, por isso que eu achei interessante que o Luiz falou de 100, é lógico que não vão ser todos que vão ter o perfil, né? Então, a seleção é muito importante mesmo, porque para você ter empatia, é uma questão até que nós podemos treinar, né? A empatia é quando a gente desde pequeno, a mãe ensina, olha, deixa o coleguinha experimentar um pouco daquilo que é seu, né? Então, você dividir um pouco, né? E na empatia, você divide o quê? Um pouquinho seu ouvido para alguém, né? Então, é muito importante essa questão, né, que o Luiz coloca sobre o ouvir, né, escutatória. E o Luiz falando, eu lembrei de um psicanalista que né, já é falecido, mas é maravilhoso, e ele falou, ele não falou nesse termo, mas ele fala muito bem, que ele é um psicólogo da educação, que é o Rubem Alves, que é a minha grande paixão, como do meu inspirador, né, que ele fala que a gente precisa aprender a ouvir, que nós não sabemos ouvir corretamente. Então, fica aí, Reinaldo, a dica, né, de fazer um curso, como ensinar as pessoas a simplesmente ouvir. Pelo amor de Deus, né, Luiz? Não dar conselhos de forma alguma, só ouvir. Mas eu gostaria de fazer rapidamente só um comentário do que o Johnny falou sobre as perdas, tá? Essa questão, Johnny, que você colocou sobre as perdas é muito importante. Você não tem noção do quanto na clínica nós recebemos pessoas com dificuldade de lidar com as perdas. Tá? As perdas, elas fazem parte ao longo da nossa vida. Né? Desde quando a gente nasce, a gente já perdeu a conexão com a mãe, né? Quando cortam o cordão umbilical, eu já me perdi, estou aqui no mundo. E quando a gente está na velhice também. Só que a velhice, ela é um momento de síntese, né? A gente fala que o momento de síntese é onde a pessoa vai realmente, como é que foi a minha vida? Será que a minha vida, às vezes, quem faz essa reflexão, será que a minha vida valeu a pena? E os vínculos que eu tive? Será que eu deixei, né, pessoas lá atrás e eu deixei de conversar? Eu briguei com meu irmão, eu nunca mais conversei com meu irmão, com os meus filhos. Então, às vezes, no momento da velhice, vem essa síntese de como foi a minha vida. E é um momento muito delicado. E as pessoas não compreendem isso. Que eu posso, de repente, eu nem tenho tantos vínculos familiares mais, e agora eu perco o emprego, ou quer dizer, por causa da aposentadoria, eu deixo de ter um emprego. Então, a perda também. É uma perda consciente. Mas eu não tenho emprego, às vezes eu não tenho familiares em volta de mim, eu estou só. Então, é um momento muito difícil da vida de qualquer ser humano, e tem que ter uma empatia, né? As pessoas têm que entender. E aproveitar esse momento, estar com o idoso. E olha, esse é um grande detalhe, né, na nossa vida. Estar com o idoso é a gente projetar na nossa vida
essas questões. E eu? Será que eu estou me preparando para a minha velhice? Será que a minha vida está sendo... Como é que estão meus vínculos hoje? Né? Será que não dá tempo de eu consertar algumas coisas? Né? De eu voltar a falar com meu irmão, de eu voltar a falar, né? Deixar o orgulho de lado, muitas vezes, pensando na velhice. Então, a gente fala na clínica da saúde mental que a gente tem que se preparar para a velhice. Né? Então, quando a gente abre mão de algumas coisas, a gente treina a empatia, quando a gente trabalha as relações no hoje, a gente está pensando na nossa velhice, lá na frente, porque é lá que vai ter o maior número de perdas na nossa vida. Né? A gente vai perdendo saúde, a gente vai perdendo emprego, né? A gente vai perdendo muitas coisas, e é difícil para as pessoas lidarem com as perdas. Então, tem que haver esse treinamento, vamos dizer, desde quando a gente é pequeno, os nossos pais nos ensinaram a lidar com as perdas. Então, que nem o Luiz falou, dar tudo para o filho é um péssimo negócio, né? Deixar as pessoas a conquistarem e realmente buscar essa questão. Perdeu. Vamos pensar, a vida é assim mesmo, a gente perde coisas na vida, mas a vida também traz novas. Né? A gente perde e ganha coisas o tempo todo. As nossas células do nosso corpo morrem todos os dias e nascem todos os dias. Né? Então, eu acho que essas reflexões são muito importantes nós fazermos. Então, muito obrigada, Johnny, pela sua participação. Fez eu relembrar essa questão que para a saúde mental é muito importante. Deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal, antes de mais nada, para o Éder Piccolo, está dando bom dia para a gente, também o Gessé Barbosa, hoje o programa Toque Me Voe, a partir das 4 da tarde, Toque Me Voe, pela rádio web toquemevoi.com.br. Também mandando um abraço para Roseli Moreira Teodoro, bom dia, Reinaldo Crescione, bom dia, Maristela, bom dia a todos, saudade de você, Reinaldo. A Sarinha mandou um beijo para você e para a Juju. Beijo para ela também, viu? Grande abraço ao nosso querido Moisés, lá da Medic Mais. O Moisés está acompanhando a gente, viu? E todo mundo que está acompanhando, seja pelo Facebook, seja pelo stream, muito obrigado pela participação de todos vocês. Quem que gostaria da palavra agora? Vai lá, Johnny. Que o Luiz colocou. Eu vou voltando a fita um pouquinho mais lá atrás. A gente vê que, às vezes, essas questões de falta de empatia, essas questões de falta de habilidade com relacionamento pessoal, em ajuda pessoal, é uma coisa que poderia ser trabalhado, que nem a Maristela colocou, desde a infância. E em países desenvolvidos já existem psicólogos trabalhando desde o ensino, lá embaixo, maternal, ensino fundamental, detectando crianças, assim, tanto para se desenvolverem no meio profissional, como no meio pessoal, desenvolvendo empatia, desenvolvendo a emoção da criança, né? Para se tornar na vida adulta uma pessoa mais caridosa em direção ao próximo. Então, eu acho que ainda falta muito para a gente aprender com isso. Porque resume, no modo global, tudo isso que foi dito. Né? Nunca é tarde para aprender. Isso aí, o aprendizado não escolhe idade, você está sempre aberto para aprender. E veja bem, no que isso reflete. A gente temos assistido durante a pandemia, eu venho acompanhando os meios noticiários, as pessoas que se propõem a cuidar de pessoas, por exemplo, que não deixa de ser de cuidar de pessoas, o modo político, vereador, governador, prefeitos, eles estão lá eleitos pelo povo, para servir o povo. Muitos pensam em si próprio, pensam no próprio umbigo. E o reflexo está aí, desvio na saúde, desvio não sei aonde, desvio não sei do que, quando, na verdade, nesse momento mais cruel que nós estamos vivendo, eles poderiam estar servindo, desenvolvendo a empatia em direção à população. Isso me faz lembrar muito uma palestra que eu assisti do Cortella, onde ele resume, assim, bem rápido o que eu vou dizer, a diferença entre político e idiota.
Ele fala que muitos conseguiram inverter o significado de político e idiota. Político, lá na Grécia Antiga, onde surgiu, é aquele que se dedica à comunidade, aquele que serve a comunidade, aquele que quer servir as pessoas, e o idiota é aquele oposto. E ele fala que alguns políticos conseguiram inverter esse sequestro semântico da palavra. Passaram a ser idiotas. Então, quando as pessoas têm a oportunidade de servir, são eleitas para servir, fazem ao contrário. Mas a gente ainda tem muito que aprender. A vida é um verdadeiro aprendizado, do nascimento até a morte, como a Maristela disse aí. Luiz. Sim. Ô, Luiz, eu vou fazer uma pergunta para o Luiz. Tá. Então, Não, peraí, ô, Maristela. Tá. Então, assim, são 9h56. Segue com a sua pergunta. Depois a gente vai terminar com o Setembro Amarelo. A gente está vendo o Luiz vestido de amarelo. Até me desculpe pelo lapso. Poderia ter vestido de amarelo aqui, olha lá. E depois a gente vai concluir. Segue na sua pergunta, Maristela, e depois a gente vai concluir com o Setembro Amarelo, tá bom? Vai, Maristela, pode seguir. Reinaldo, eu acho que a gente está fazendo um programa já há algum tempo, a gente já tem uma conexão que parece que eu penso umas coisas, você já entra, você já fala, é uma conexão muito interessante. Como eu já sei que a gente está finalizando, eu gostaria de fazer para o Luiz uma pergunta, assim, aproveitando a presença dele. Ô, Luiz, como as pessoas que têm essa vontade, que se sentem sozinhas, elas devem procurar o CVV? Em que momento elas devem? Né? Eu queria que você deixasse o seu recado aqui, né, para todo mundo. Né? Quem deve procurar o CVV? Que pessoas que devem procurar o CVV? Olha, essa pergunta sua é muito pertinente. Sabe por quê? Porque esse é um outro mito, um outro tabu que a gente precisa quebrar. Muitas pessoas acham que só aquelas que estão pensando em suicídio, ou já até em fase da ideação suicida, que é aquele pensamento recorrente, né, é que ligam para o CVV. Não. A grande maioria das pessoas são pessoas com problemas comuns. Eu não estou falando normais, problemas comuns. Problemas sociais, problemas familiares, com questão da sexualidade, com questões profissionais. Então, as pessoas podem ligar para o CVV para falar sobre qualquer assunto, não só aquela pessoa que está pensando em tirar a vida, né? Então, às vezes você vai fazer uma panfletagem, uma divulgação do CVV, que você entrega um papelzinho do CVV, a pessoa às vezes fala, não, eu não preciso. Eu não preciso porque eu não estou pensando em suicídio. Mas a gente entende também e sabe que o suicídio é um processo, né? Ninguém acorda de manhã e no final do dia tira a vida. Esse é um processo que dura anos, décadas, às vezes. Então, e se a gente sabe também que o suicídio é o fim de um acúmulo de problemas. Então, a gente entende que se a pessoa não falar sobre isso, não colocar isso para fora, ela só acumula. Então, todos que estão com algum problema, que querem dividir, às vezes é um problema muito íntimo, às vezes é um problema muito que ela acha que é muito grave, que ela tem, às vezes, um medo de dividir com alguém mais próximo, por medo de julgamentos e preconceitos, ela pode procurar o CVV para colocar isso para fora e, como a gente diz lá, esvaziar esse copo, não deixar esse copo transbordar. Então, ligue para o CVV, vamos conversar um pouco, fala para mim, eu estou interessado no que está acontecendo, eu não vou resolver o seu problema, mas a gente promete que a gente vai estar junto. E quem sabe uma hora você vai encontrar uma solução para o problema. Eu sempre falo que o maior problema do mundo é o nosso, independente qual seja. Então, se o maior problema do mundo é o nosso, quem é a melhor pessoa para resolver? Nós mesmos. Então, a gente confia. Isso é um requisito básico do voluntário do CVV, confiar que a pessoa, em algum momento da vida, vai encontrar a melhor solução para o problema dela. Se a gente não tiver essa confiança, a gente não consegue fazer o trabalho. A gente vai achar que a gente não está ajudando.
E o simples fato, eu falo simples, mas não é fácil, o simples fato de ouvir, estar ali, naquele momento, já é uma grande ajuda. O microfone está fechado. Ô Luiz, eu gostaria de agradecer, mandar um abraço bem apertado para você e um agradecimento da Majô, que é a Maria José. Ela é uma senhora, ela vive sozinha, ela é minha ouvinte já faz mais de 7 anos, e ontem eu disse que você estaria aqui com a gente, ela mandou mandar um abraço bem apertado para vocês e agradecer muito, porque ela liga muito no CVV, às vezes quando ela se sente sozinha, quando ela não está ligando para nós lá na rádio, conversando com a gente, e ela liga para vocês lá no CVV, a Majô, a Maria José, viu? Mandou um grande abraço para você. Acho que você, pela sua fisionomia, acho que você sabe de quem eu estou falando. Gostaria de agradecer imensamente a participação da Maristela, vou pedir as considerações finais da Maristela e também pedir as considerações finais do nosso amigo Johnny. E as suas considerações finais, ô Luiz, pedindo para que você... eu vi que vai ter vários eventos no Setembro Amarelo para que você pudesse falar das atividades, ok? Maristela. Bom, então eu vou finalizar com um agradecimento ao Reinaldo, primeiramente, pela grande oportunidade, como sempre, de estar aqui difundindo um pouco mais sobre a saúde mental. Agradecer ao Luiz também por fazia muito tempo, como eu disse, eu gostaria de conhecer um pouco o trabalho do CVV. Muito obrigada. Eu acho que vocês têm um trabalho muito grande de divulgação, porque as pessoas precisam tanto de ajuda e muitas vezes o acesso ao psicólogo não é tão simples quanto o acesso ao CVV, né? E saber ouvir, como é o trabalho do psicólogo, né? Ele não precisa ser só do psicólogo, né? As pessoas, eu acho que vocês precisam fazer mais treinamentos, aumentar o número de pessoas, porque vai aumentar, infelizmente, a forma como o nosso sistema está construído, e agora esse momento de pandemia, e as pessoas entendendo o papel do CVV, eu acho que vai aumentar a sua demanda. Tomare, né, porque as pessoas realmente se sentem muito só, né, e o problema de solidão é esse, você já deu, né, a solução. O problema para a solidão é dividir e compartilhar, né, então o trabalho de vocês é fundamental, eu gostaria de agradecer imensamente, né, e também agradecer ao Johnny as colocações, as perguntas, que sempre acrescentam. Então, agradecer a todos, e um bom final de semana e um bom feriado a todos. Ô, Luiz, fala um pouquinho das atividades do Setembro Amarelo, por favor. Olha, é muito importante isso que você falou de divulgação, porque a gente está com o CVV trabalhando no Brasil há 58 anos, e aqui em Bauru há 38 anos, e muita gente não conhece. Então, esse trabalho de divulgação é muito importante. A gente tem um coordenador de divulgação, Ezequiel, que é uma pessoa muito especial, que faz um trabalho incrível, não só para a nossa cidade, como também para a regional Noroeste Paulista, da qual o posto de Bauru faz parte, né? O Setembro Amarelo é isso. É o trazer informação para as pessoas, é colocar à disposição o CVV e os profissionais da área da saúde, para que as pessoas saibam que eles podem ter ajuda de alguma forma, procure ajuda. O CVV, diferentemente dos outros anos que a gente fez, o ano passado nós fizemos mais de 100 palestras em escolas, universidades, empresas, órgãos públicos, privados, enfim, muita coisa. E aí, por conta do isolamento, a gente também está fazendo muita live, a gente está trazendo a partir de terça-feira que vem, semanalmente, e a gente tem outros eventos também, profissionais que estão diretamente na linha de frente aí do trabalho de prevenção do suicídio, para falar. Isso vai ser transmitido via YouTube, via Facebook também. O CVV, tanto o CVV Nacional quanto o CVV Bauru, estão em todas as mídias, Facebook, Instagram, YouTube, a gente está à disposição. A gente tem hoje, que também faz parte do Setembro Amarelo, junto com a Unicef, uma parceria de 3 séries de vídeos, onde a gente fala diretamente para o jovem, onde a gente fala com os pais e educadores que estão junto a esses jovens, e uma terceira série
de como montar grupos de apoio, como lidar com isso, como colocar isso em prática, botar a mão na massa para aqueles que querem ajudar. Tudo isso faz parte. Se você digitar no YouTube CVV Unicef, está tudo lá disponível, no site do CVV, que é cvv.org.br, no link Conheça Mais, todo esse material está disponível para download, para uso, é gratuito, desde que seja usado na íntegra, sem cortes, sem modificações, é um material, a gente compartilha tanta coisa no WhatsApp, por que não compartilhar um vídeo do CVV, né? Tudo isso faz parte da programação do Setembro Amarelo, onde a gente intensifica esse trabalho de prevenção do suicídio que é feito durante o ano todo. É isso, eu queria agradecer demais o espaço, viu, Reinaldo, Maristela, Johnny, porque falar sobre isso é muito importante para que a gente possa, de alguma maneira, ajudar a diminuir esses números que são espantosos. O Brasil é o 8º país em números absolutos de suicídio anualmente. É muito triste a gente estar nessa posição, nesse ranking aí, que ninguém quer estar, né? Exatamente. Vamos lá, Johnny. Bom, eu só tenho a agradecer vocês pela oportunidade, pelo Reinaldo, Maristela, o Luiz. Para mim é sempre prazeroso estar aqui, sempre que puder estarei. Muito agradecido mesmo. Um bom dia para todo mundo. Pessoal, gostaria de agradecer imensamente a oportunidade que Deus concedeu hoje de estar com pessoas maravilhosas, pessoas que se doam para os outros seres humanos, que trazem um pouquinho do seu conhecimento. O importante é a gente levar um pouquinho o conhecimento, um pouco dos nossos pensamentos. Eu tenho certeza que a gente ajudou muitas pessoas hoje, viu? E dizer para todos que eu vou estar postando, tanto no Nossa Hora, quanto na página do Toque Me Voe, todas as atividades do Setembro Amarelo. Então, vocês podem seguir. Eu vou pedir para a Maristela também poder divulgar. A Maristela, ela tem os seus canais de comunicação, né, Maristela? Para você poder divulgar, eu vou passar para você agora pelo WhatsApp as atividades que acontecerão durante o Setembro Amarelo, esse mês tão importante que fala sobre a prevenção do suicídio. A gente tem falado sobre muito isso aqui, viu, Maristela? Com certeza. Eu já estou até aqui, já compartilhei umas 2 publicações do CVV. Isso é fazer política, é partir para ação. Eu já comecei, viu? Eu já achei aqui o Facebook do CVV e já compartilhei. Tá joia, gente? Obrigado. Vão com Deus. Até uma outra oportunidade, tá bom? Tchau para vocês. Tchau, muito obrigado. Tchau. Tudo bom. Tchau.